Eu queria começar, Welton, falando a respeito do jogo do Sport com o América Mineiro. O Sport venceu de 3-0, o jogo mais elástico que o Sport conseguiu aplicar na temporada de 2026 na Série B. Faz um placar tranquilo, porém a sensação de quase que todo torcedor, a gente vê pela maioria absurda de torcedores insatisfeitos e inconformados com a forma que o Sport jogou contra o vice-lanterna da Série B, que tem apenas 11 pontos. O Sport foi para 38 pontos, ou seja, tem uma diferença para o América Mineiro de 27 pontos. O América Mineiro veio para Recife sem treinador, sem várias peças que foram ou dispensadas ou estão com o cartão amarelo suspensos, com salários atrasados, virtual rebaixado, e mesmo assim teve mais finalização, teve mais posse de bola. Se não fosse Thiago Couto, quando estava 0-0, que fez uma defesa impossível, se não fosse anulado aquele gol, e se não fosse a defesa de Thiago Couto no segundo tempo, milagrosa lá no ângulo, talvez o Sport tivesse sofrido dificuldades. É um time que vence, não convence e, ao mesmo tempo, preocupa, porque dentro da Ilha do Retiro, o Sport joga um futebol pífio. É verdade, Rafael. Tipo, aconteceu. Não, quer dizer, não aconteceu, né? Contra o Vila Nova, a gente teve a sorte, achamos um gol. O Sport achou um gol, literalmente, né? Barleta, um chute, foi feliz naquele chute e o Sport conseguiu segurar a pressão. Tudo bem. Aí vem o jogo seguinte, que era o Londrina, né? E aí o Sport vence, o Sport fez o suficiente na realidade, né? Contra o Londrina. O Sport fez um gol, tomou o empate, tomou aquele susto, né? E aí o Sport passa à frente novamente e vence o jogo. Só que a gente viu o restante do jogo, né? Parece que é o desenho, o desenho do Sport de toda a temporada. A gente vê isso do Pernambucano até aqui. Aí o Sport sai para enfrentar o Avaí. Que o Avaí até então ele era o décimo nono colocado, eu acho que 18º, e depois passou a ser 17º, enfim. 17º. É. Aí o Sport vai. O primeiro tempo, a gente viu que o Sport tem aquelas limitações. Só que o Avaí, a gente via que é aquele time que tentava ir, mas não tinha força. Aí o Sport faz o gol. E parece que quando o Avaí toma o gol, o Avaí disse, olha, ou a gente vai pra cima, ou vai perder de 1.000. O Avaí foi pra cima e mostrou que realmente, se fosse pra cima, vencia. E venceu. E aí o Sport vem fazer o jogo contra o América Mineiro. A gente tem que entender o seguinte, meu amigo, aí, América Mineiro é a segunda pior equipe da Série B, gente. É a segunda pior equipe. Pode até ser a última. Se a Ponte Preta ganha um jogo aí, a América não ganha, entendeu? Basta a Ponte Preta passar. Então são duas equipes horríveis, horrorosas, certo? O Sport joga na Ilha do Retiro. O Sport faz o primeiro tempo. Dadas as devidas, guardando as devidas proporções. Nós pode fazer um primeiro tempo legal, né? O Juan Alano ali, ele conseguiu, né, ter um momento de fama, né? Apesar que eu não torço contra ele, mas conseguiu ter um momento de fama dele ali, apareceu, né, pra torcida, né? A turma já, todo mundo eufórico, pá. Eu tomara que ele seja aquele cara mesmo, tá? Tomara que ele seja mesmo. Agora pro primeiro jogo, enfim, vamos embora. Aí o Sport deu show, entre aspas, né? Primeiro tempo ali, tava pegando uma das piores equipes do campeonato, jogando dentro de casa. Beleza, termina o primeiro tempo. E aí o Sport volta, a gente achando que o Sport vai dar o quê? 3-4-0, né? Guardadas as devidas proporções, por mais que o Sport seja limitado. E aí o Sport começa o jogo já dando a bola deixando o América à vontade. Fique à vontade, América, a casa é sua, né? É algo que o Sport costuma fazer, né? O Sport costuma ser, na verdade, um excelente anfitrião, né? Eu acho que o elenco, o time do Sport, ele precisa fazer com que o ambiente inóspito que reina as arquibancadas, esse ambiente inóspito, ele tem que ir para dentro de campo. Mas não, o time do Sport não, fica à vontade, né, que a casa é sua. É sempre assim, né? E aí o América com a equipe ruim, desqualificada, eu vou colocar até dessa forma, desqualificada, uma equipe virtualmente já rebaixada para uma Série C, né, começou a pressionar o Sport contra a sua defesa e por pouco, né, não faz o primeiro gol, estava impedido, beleza. Só que aí, meu amigo, a pressão continua e aí quem viu o jogo no final, né,
pênalti pro Sport, aí todo mundo, ei, parabéns, 3-0. Realmente, a vitória tem que ser comemorada, a gente tem que festejar, tá? Eu festejei bastante, meu irmão. Festejei, porque são 3 pontos. 3 pontos para pelo menos garantir ali os 45, 48 pontos. Pelo menos eu tô buscando a princípio isso aí. 45, 45, 48 pontos para se manter na Série B. Comemorei. Só que, meu amigo, eu não me iludi não, viu? Porque o time do Sport não consegue evoluir. E aí eu tô começando a achar o seguinte. Chegou Diego Hernandes, chegou Juan Elano, né? Tá chegando Patrick de Paula, né? A gente vê o time dos esses 2 jogadores já conseguem dar uma estabilidade ali, uma melhorada no volume, toque de bola, uma melhora na qualidade técnica do meio de campo para frente. Só que o Kaique deu um ajuste também na defesa, né? Só que aí a gente começa a perceber que o Sport já carece de um treinador. Né? O treinador, para mim, ele, por mais... Aí a turma, não, ele é esforçado. Meu amigo, esforçado. Quer dizer que a turma acha que o Sport ganhou da segunda pior equipe do campeonato, dentro de casa, porque o técnico é esforçado. O Sport ganhava até sem um treinador, meu amigo, dessa partida aí. Jogam aos trancos e barrancos. O Sport ganhava até sem treinador contra o Londrina, certo? O Sport contra o Vila Nova, tudo bem, ali foi um chute, ganhava também sem ele. E vou dizer, tá? Talvez se o técnico não tivesse contra o Avaí, fosse um técnico mais qualificado, ou não tivesse com ele ali, talvez o Sport pudesse até ter vencido o jogo ou empatado, certo? Eu costumo falar isso, porque a forma que o Sport se comportou depois que fez o gol foi vexatório. Mas enfim, é a visão que a gente tem. O time do Sport é um anfitrião. Ele gosta de que as equipes que ele vai enfrentar dentro de casa se sintam à vontade. Pois é, Welton, eu tenho um pensamento muito parecido com o seu. Eu acho que o elenco ele foi muito mal montado, mas a gente tem que partilhar essas responsabilidades. A gente fala muito do departamento de futebol, eles são realmente os principais culpados. Primeiro que trouxeram várias peças aí que não conseguem performar, mas eu acho que os jogadores também têm sua parcela de contribuição e os treinadores. O Sport teve 3 vitórias na mão de Gilmar Dalpozo. Talvez, para mim, a vitória mais incômoda e enganosa foi essa vitória contra o América Mineiro. Porque contra o Vila Nova, o Sport conseguiu ter um equilíbrio defensivo, jogar com suas linhas bem compactadas e sair bem para o contra-ataque. Primeiro tempo, o Sport conseguiu neutralizar todas as jogadas do Vila Nova, não deu pano para manga para o Vila Nova, inclusive a única chance que o Vila Nova teve foi um chute de fora da área bem distante, e já foi no final do primeiro tempo. Segundo tempo não, o Vila Nova cresceu um pouco mais, mas mesmo assim o Sport conseguiu algumas fugas, das quais Filipinho teve uma chance no contra-ataque, Barleta também teve outra chance. Para mim, ali foi a vitória mais equilibrada de Gilmar Dalpozo à frente do Sport. Depois veio a vitória contra o Londrina, onde o Sport faz um grande primeiro tempo, Diego Hernandes inspirado, se movimentando bem. A gente perde Barleta ali no primeiro tempo, mas não sente falta dele. Mas aí faz um péssimo segundo tempo, onde o Londrina vem para o jogo, casa exatamente com o que você fala, o Sport dá campo para o adversário, o Londrina passa a gostar do jogo e por pouco não empata a partida. E aí a gente está falando do 18º colocado no campeonato e um time extremamente limitado. Aí vamos para o jogo do Avaí. O Sport joga muito mal mesmo, praticamente não tem alternativas de construção de ataque, sofre na defesa, primeiro tempo terrível, segundo tempo pior ainda, com bola na trave do Avaí e vários chutes de fora da área. E aí, em uma jogada individual, o Perotti consegue quebrar as linhas, passa a bola para o Edson Lucas, que cruza, e o Diego Hernandes faz aquele golaço. Após aquele lance que foi do gol, a gente não teve mais nada de construção do Sport. O Alano entra muito mal, contra o Londrina o Alano também entrou mal, e aí o Sport perde a partida já no final, leva a virada com uma falha absurda de quem deixou cruzar lá,
o Edson Lucas e o William Oliveira, que já estava bastante cansado, e o Marcelo Aju, que marcou muito mal o Léo Gamalho. E a gente vem para a Ilha do Retiro, totalmente desconfiado. E o que é que o Sport faz? Absolutamente nada. O torcedor precisa entender que o América Mineiro veio totalmente esfacelado. O América Mineiro é o pior time do campeonato. Por mais que ele esteja ainda à frente da Ponte Preta, o time da Ponte Preta ainda imprime algum tipo de resistência aos seus adversários quando joga. Inclusive o Sport contra a Ponte Preta no primeiro turno teve bastante dificuldade, até fazer o gol de empate. A Ponte Preta faz 1-0, jogando muito bem, e o Sport, após o gol de empate, passa a dominar a partida. E onde eu quero chegar com isso? Primeiro gol, uma falha do sistema defensivo do América Mineiro, uma falha muito grande. O Sport ali poderia ter se encontrado. O Sport jogou muito mal. Faz um segundo gol contra o América já no final do primeiro tempo, e uma outra falha absurda da defesa do América. E aí o Sport dá campo para o América toca a bola como quer, segundo tempo em uma sequência grande de escanteios, faz um gol e por pouco não dificulta a partida. Aí qual tipo de análise a gente vai poder fazer para o torcedor? Alano jogou bem? Ok, jogou, foi o homem da partida. Mas será que o América é parâmetro para ver se é resistência o suficiente para que o Alano possa ser avaliado? Então, assim, esse é um ponto importante. O Cleison fez gol, galera. O Cleison fez gol. Para vocês verem o nível técnico do América, é Cleison fazer gol. É Dudu Teodoro entrar bem e sofrer um pênalti. Então, o problema não é a Série B, que o importante é vencer. O problema é vencer adversários insignificantes, tomando pressão destes adversários. E o Sport tem uma sequência grande e dificílima. A gente vai pegar o Novo Horizontino, fora de casa, pega o Ceará, fora de casa, volta para jogar com a Ponte Preta, se é que vai ter jogo, porque a Ponte Preta hoje entrou em greve. E aí o que é que acontece? Talvez seja o adversário mais tranquilo para o Sport pegar. Depois o Sport vai pegar CRB e Juventude, sai para jogar com o CRB que está voando, está jogando talvez o melhor futebol desta Série B no momento, é o futebol do CRB. A chegada de Fábio Matias deu vida ao time, o time saiu da 17ª colocação e ontem, por pouco, não ficaria na 5ª colocação, estava ganhando de 1-0 até os 70 minutos, quando sofreu a virada por Juventude, que virou o líder do campeonato. Então, assim, historicamente o Sport, quando joga em Maceió contra o CRB, praticamente não consegue performar, e isso daí com vários times bons, tá? E aí me assusta com esse time ruim. Depois o Sport vem jogar com o Juventude, que é o líder do campeonato. E aí pega uma sequência dificílima, tem Atlético Goianiense, Atlético, e aí o campeonato começa a funilar. A pergunta que eu quero fazer ao torcedor: com esse futebol, qual a garantia que a gente tem que a gente vai pegar e vai vencer adversários mais frágeis, mais difíceis? E isso que eu quero perguntar, quero debater. Eu não consigo enxergar o Sport, mesmo a camisa pesando, mesmo a Série B com nível técnico fraquíssimo, conseguindo performar. E uma observação, Welton: o começo do primeiro turno foi maravilhoso para o Sport. Do meio para o final do primeiro turno, a realidade apareceu. Para quem não está se atentando, o Sport está no começo do segundo turno. E está performando exatamente como performou mal no começo do primeiro turno e mal no começo do segundo turno. Pode falar, Welton. Não, e nesse turno agora, né, nesse retorno, o Sport no primeiro turno teve alguns jogos mais fáceis na Ilha do Retiro, né, tecnicamente fáceis, e não venceu. Né, teve alguns jogos difíceis fora. Agora vai ser o contrário. O Sport vai ter, depois da Ponte Preta aí, o Sport vai ter alguns jogos difíceis na Ilha do Retiro. E aqueles jogos que a gente achava que eram fáceis, que a gente não venceu dentro de casa, a gente vai enfrentar fora. Entendeu? Então, assim, o Sport agora vai ter que ganhar os jogos difíceis dentro de casa e vai ter que partir para buscar ponto fora. Né? Então, assim, eu não vejo, nesse momento, para mim, o Sport tem que se garantir primeiro numa Série B do ano que vem. Depois, aí o Sport tem que pensar realmente no que vai fazer. Porque o negócio tá fácil não. O negócio tá fácil não.